Amém? Queridos, essa palavra que eu acabei de ler, irmãos, uma palavra bastante conhecida, que fala acerca de Ana, de Elcana e de Penina. Irmãos, Elcana era um homem muito temente ao Senhor. Ele era da família dos coatitas e não era da linhagem sacerdotal. Mas todo homem de Israel tinha por orgulho, por que não dizer assim, de ter a sua posteridade, de ter os seus filhos. E Elcana, esse pode ter sido um dos motivos pelo qual ele escolheu a poligamia, que era casar com mais de uma mulher. No caso dele, casando com 2 mulheres, mesmo sem o Senhor aprovar tal ação. Quero deixar bem claro, Deus nunca apoiou a poligamia, mas nos tempos do Antigo Testamento, essa era uma ação comum, porque o homem queria ter um filho, o homem queria ter uma posteridade, o homem queria e necessitava de uma posteridade, mas sempre todo o nosso mal que cometemos vem com uma consequência. Elcana plantou algo mal, Elcana colheu algo mal. E qual é esse algo mal que Elcana colheu? Nós vamos ver mais na frente: brigas na família, discussão e perseguição na família. O lar nunca vai ser sadio por causa de uma escolha errada. Elcana escolheu Penina, talvez por causa que Ana era estéril, e o Senhor havia fechado a madre de Ana. Olha que coisa interessante. Mas eu não quero me ater essa noite ao Elcana, mas sim às atitudes de Ana como esposa e como mulher de Deus. Por quê? Você vai ver lá na frente que Ana, ela foi escolhida para gerar o profeta Samuel, ao qual escreveu o próprio livro que carrega a história da sua mãe, que acabamos de ler. Uma coisa interessante é que o profeta Samuel, ele foi marcado na história, porque ele foi um profeta que exerceu 3 ministérios: o de juiz, o de profeta e o de sacerdote. Olha só que coisa interessante. Ele foi um homem que ficou na história comparado a Moisés. Mas para que isso acontecesse, para que Samuel nascesse, foi necessário Ana passar por um processo. Eu já quero dizer nessa noite, irmão, fica tranquilo, se você está passando por um processo, Deus colocou você nesse processo, é porque Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar algo importante, Ele quer te dar algo que vai ficar na história, Ele quer te dar algo que vai marcar a história, Ele quer te dar algo que vai ser frutífero no reino de Deus, oh glória. E Ana, ela passou por esse processo. Sabe o que é interessante? É que Elcana era um homem devoto ao Senhor, mesmo com suas escolhas erradas, escolhendo 2 mulheres. Ele fazia todo ano, subia com a família, subia com seus filhos e suas mulheres à casa do Senhor, ali em Siló, representado pelo sacerdote e todo o tabernáculo que se encontrava em Siló. E todo ano ele dedicava o seu tempo, ele sacrificava o seu tempo, todo ano ele tirava do seu tempo, tirava do seu financeiro e ia adorar o Senhor. Isso mostra que Elcana era um homem devoto ao Senhor, mesmo com suas falhas, mas era alguém que era devoto ao Senhor. Elcana subia, mas a Bíblia vai dizer que Ana também o acompanhava. E toda vez que Ana o acompanhava, Penina a irritava ainda mais. Querido, se você está passando por irritação, por perseguição, por ir à casa do Senhor, fica tranquilo, isso é normal. Lá no Antigo Testamento já acontecia, porque hoje vai ser diferente. Mas deixa eu dizer algo para a tua vida: a promessa é de vitória. Para quem segue para a casa do Senhor, a promessa é de vitória. A promessa é de um agir de Deus
na tua vida, oh glória. Olha que coisa interessante. Ana subia, mas Ana era perseguida. Ela já era perseguida nos dias normais, nos afazeres normais, porque a atitude de Elcana gerou com que Penina, a que era fértil, ficasse irritando a que não era fértil. Olha só, por causa da atitude do marido, agora Ana, estéril, ela tinha que suportar irritação, aflição, palavras contrárias, dificuldades, perturbação diariamente na sua cabeça. Mas olha só, nem por isso ela dizia não para o seu marido. Quando Elcana a convidava, Ana obedecia, porque Ana tinha um propósito com Deus. Meu querido irmão, se você tem um propósito com Deus, não importa quem está fazendo o convite para ir para a casa do Senhor, não importa quem está lhe perseguindo, não importa quem está lhe apontando, vá e siga para a obra do Senhor. Ana obedecia. Ana ia com o marido, mesmo sabendo, porque isso era uma coisa rotineira. Todo ano ela sabia que a outra se levantaria com mais força, com mais vigor, para atrapalhar a sua caminhada. Mas Ana não desistia. Olha só que coisa interessante. Além dela sofrer a perseguição de Penina, agora por chorar e por jejuar, porque a Bíblia vai dizer que ela não comia, isso é um sinal de quem está jejuando e entregando os seus sonhos a Deus, e confiando os seus sonhos a Deus, porque quando não podemos, fazemos voto ao Senhor e propósito de jejum e oração, porque temos um Deus que pode resolver, temos um Deus que pode agir quando fazemos o possível, oh glória. Ana fazendo jejum, Ana chorando e triste, agora tem que enfrentar a acusação do marido. O marido olha para ela e diz: por que choras, mulher? Questionando ela. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas a resposta de Ana é tremenda. Você não vai achar resposta de Ana nem para Penina, nem para seu marido. Ela fica em silêncio, oh glória. Diga para o seu irmão: o silêncio é uma resposta extraordinária, oh glória. O silêncio, meu amado, é uma resposta extraordinária. Ana ficou em silêncio. Ana permaneceu em silêncio, porque ela sabia que não adiantava ela falar para pessoas erradas, que não ia poder resolver o seu problema, oh glória. Ana fica em silêncio, Ana não responde. Aí ela toma a primeira atitude, irmão. A Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli estava assentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Meu Deus, Ana sabia que no templo do Senhor ela encontraria a resposta. A amargura dela só sairia quando ela fosse para o lugar certo, para o momento certo, no lugar exato da bênção. Olha para cá, você que não concorda em congregar, se converte. Está na hora de aceitar Jesus e congregar e ir para o templo, porque é no templo que você é curado, é no templo que você é restaurado, é no tempo que você é reanimado, é no tempo que você é reavivado, é no tempo que você alcança a cura, alcança a glória, alcança poder, alcança unção e vitória da parte do Senhor. Ela foi em direção ao templo, oh glória. E a Bíblia vai dizer: e levantou-se Ana. Meu Deus, a segunda atitude de Ana, ela se levantou. Diga para o seu irmão: está na hora de se levantar.
chega de dormir, chega de ficar na mermice, vamos mudar algo na nossa vida agora. Olha, atenta para os sinais, Jesus Cristo está voltando, está na hora de se levantarmos, se posicionarmos como cristão, se posicionarmos como Ana, nos derramar nos pés do Senhor, no templo do Senhor. Está na hora de interceder agora pelos outros. O momento é esse, a hora é essa, é agora ou nunca. Ana se levantou, mesmo com amargura de alma. A Bíblia vai dizer também que Ana orou ao Senhor. Você tem orado ao Senhor? Muitas das vezes você ora até para o seu vizinho. Sabe como? Reclamando, contando sua vida, contando sua história, contando suas perdas. Mas está na hora de fazer como Ana, mesmo amargurada, mesmo triste, sem comer, meio depressiva, mas ela orou ao Senhor, porque é o Senhor quem resolve. Oh glória! Aí, o outro passo de Ana, sabe o que ela fez? Ela orou e ela chorou ao Senhor. O versículo 10 vai dizer que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não é chorar no colo da amiga falsa, não é chorar no Facebook, não é chorar no Instagram, não é chorar no status, soltando indireta para A e para B, não. É orar e chorar nos pés do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora e chora ao Senhor. Oh, Ramaiassé. Aí, Cassé. Ela orou e chorou ao Senhor abundantemente, porque nos braços do Pai a gente se larga, a gente se sente livre, a gente chora, a gente se solta, a gente mostra aquilo que a gente não mostra na rede social. É isso que Jesus está querendo. Se abra para Deus, se rasga para Deus. Está na hora de mostrar para Deus. Aí ela chorou, orou, e ela fez um voto ao Senhor. E é aqui que eu quero entrar. Quantos votos você tem feito ao Senhor e não cumpre? Quantos votos fazemos ao Senhor e não cumprimos? Ou até mesmo tem gente que não está se perguntando aí o que é voto, irmão Geilson. Não sabe mais nem o que é um voto. Não sabe mais nem dizer o que é um voto para o Senhor. Mas naquele momento, naquele instante, Ana fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar para a aflição da tua serva e de mim se lembrar, e da tua filha não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor eu o darei. Era como se Ana estivesse dando as primícias dela para o Senhor. É como se ela tivesse: Senhor, eu estou dando o meu dízimo, o meu primeiro de tudo para ti, para o Senhor, para a tua casa, para a tua obra. Vai olhar o resultado que Deus fez na vida de Ana. Foi tremendo. Oh glória! Olha o quanto Ana recebe lá na frente. Porque ela deu a primícia para o Senhor. Ela deu o primeiro para o Senhor. E ela está orando. Ela está no momento envolvido com o Senhor. Ela está se rasgando no templo do Senhor. E ela demora, ela persevera no orar. E outro passo que eu vejo aqui de Ana é que ela perseverou na oração. Ela não desistiu no primeiro momento, não. Ela perseverou. O segredo está no perseverar também, meu irmão. Meu amado, persevera na caminhada. Persevera na oração. Ana perseverou. E por perseverar, o sacerdote ali que estava observando o movimento dos lábios. Olha que interessante, eu e você somos observados.
O sacerdote observou até o movimento dos lábios. É forte. E olha que coisa interessante. Porquanto, lá no versículo 13, está dizendo que porquanto Ana só no coração falava. Isso vai me lembrar que a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando não conseguimos falar, o Espírito entra em ação. Ana estava em espírito, meu amado. Aí o sacerdote vai testar ela, porque ele olha e diz: mulher, estás embriagada. Aparta-te de ti esse vinho. Mas olha o que me chama a atenção, eu quero encerrar aqui. O sacerdote naquela época era a maior autoridade religiosa. Era como se fosse o nosso pastor, um pastor hoje. Agora você já imaginou para pensar o pastor olhando para você e dizendo: estás bebo? Tem muitos de nós que até processar o pastor, ou xingar o pastor. Diga misericórdia. Mas olha a atitude de Ana. A atitude de Ana é que me impressiona. Ela para e olha a resposta dela. Ela diz: não, Senhor meu, ó glória. Ela se coloca como serva do sacerdote, como serva do pastor. E ela diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não tenho bebido vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor, constantemente perante o Senhor, glória. Aí ela diz: não tem a tua serva. Olha só a resposta. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Ou seja, não tenha eu como filha dos pecadores, dos qualquer um. Não. Mas pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Aí vem a palavra de vitória. Olha que interessante, eu quero fechar aqui, acabar aqui. O mesmo que testou ela com uma palavra dura, foi o mesmo que liberou a palavra de vitória. Sabe por quê? Oh, glória! Porque Deus deu autoridade a ele, está com ele, e na hora que ele libera, acredite, porque a palavra dele tem poder para mudar a tua vida. Oh, glória! E ele diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. O mesmo que tinha testado ela com a palavra dura. Agora já imaginou se Ana diz uma palavra de maldade? Já imaginou? Ana tinha perdido a vitória. E ela ainda diz assim: ache a tua serva graça diante de ti. Meu Deus, oh glória. E quando ela saiu dali, o semblante dela não era mais triste. A mulher que estava depressiva, que não comia, ela já estava comendo e já estava alegre, porque ela sentiu que o Senhor já tinha visitado ela. Então sinta, meu amado, a visita do Senhor essa noite sobre ti e sobre a tua casa. Oh glória. E aqui eu agradeço toda a oportunidade. Peço os irmãos que se coloquem em pé, por gentileza.